sobre o valor da dívida do Corinthians com o Jadson. Chicão, já vou te responder. Mas eu quero falar o seguinte... Porque o Jadson tá entrando na justiça. Na verdade, não é o Jadson. O negócio é o seguinte, vamos lá. Eu tenho até aqui, eu troquei informação. Eu entrei em contato hoje com o pessoal da Thinkball, que é a empresa que gera a carreira do Jadson. Eles entraram com um ofício na CNRD, Câmara Nacional de Resoluções e Disputas Esportivas. O meu destaque no programa também seria esse. Por que está acontecendo? Gente, atenção. O Jadson saiu do Corinthians no dia 29 de janeiro de 2020. 29 de janeiro de 2020, ele foi preterido pelo Thiago Nunes. O Thiago Nunes não quis trabalhar com ele nem com o Ralf, e há 2 anos ele pegou e foi embora do Corinthians. Ok, ele tinha mais 1 ano de contrato com o Timão. Ele tem muitos valores a receber através do seu contrato. Perfeito? Tá todo mundo agora de acordo. Ele tinha aproximadamente 11 milhões de reais para receber. Porque aí juntando algumas premiações atrasadas, FGTS, salário, aquela coisa toda. O Corinthians fez um acordo de pagar isso em 1 ano, em 12 parcelas. O Corinthians não pagou uma parcela até aqui. O Corinthians não pagou uma parcela. Tá devendo o Jadson há 2 anos. E o Jadson se manifestou na rede social deixando bem claro que ele não quer prejudicar o Corinthians, mas ele tem os valores a receber. E a empresa Thinkball entrou justamente com um ofício pedindo para que, não vou dizer que as contas do Corinthians fossem bloqueadas, mas que as inscrições do Corinthians para a sequência da temporada fossem proibidas. Então o Corinthians não poderia viabilizar a chegada do Vitor Pereira, sim, mas não conseguiria inscrever o treinador e a sua comissão no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. Então o Vitor Pereira teria problemas para conseguir a inscrição para fazer a sua estreia no Campeonato Paulista no dia 5 contra o São Paulo no Morumbi. Então se o Corinthians não pagar pelo menos uma parcela até lá, é uma pressão muito grande que o pessoal da Thinkball. Se ele está devendo aproximadamente o Corinthians 11 milhões de reais para o Jadson, a gente está falando aí de quase 1 milhão de reais por mês. É 11 milhões uns quebrados. Não, eu fico impressionado, eu peguei só por cima também, tu tá explicando tudo agora. Sim. Eu só peguei por cima no noticiário. Fico impressionado que querem culpar o Jadson. Não. Pessoal, o Daniel Alves não teve culpa de ter sido contratado pelo São Paulo e os caras terem ligado pra ele e terem dito assim, ó, vem pra cá que nós vamos te pagar, que nós vamos fazer um plano de marketing gigantesco. Lógico. E não fizeram nada. Não pôs a faca no... Exatamente. E não fizeram nada. Foi um acordo entre as partes e não pagaram. O Jadson tem vários títulos pelo Corinthians, muita dedicação ao Corinthians, campeão brasileiro, paulista, 2 brasileiros, 3 paulistas. E querem culpar o Jadson. O Jadson foi mandado embora do Corinthians. Exato. Então existe uma rescisão, existe um acordo. E cumpre-se o acordo. Agora, querer culpar o cara que saiu em janeiro de 20, 2 anos atrás, certo? É demais aí. É demais. Deixando claro que eu entrei em contato também com pessoas do Corinthians. O que foi passado é o seguinte: o Corinthians está muito tranquilo em relação a essa situação jurídica. Que vai poder inscrever o Vitor Pereira, que ele vai poder fazer sua estreia, então mas é uma pressão que o pessoal da Thinkball, que volta a dizer, é a empresa que gera a carreira do Jadson, tá fazendo justamente porque 2 anos se passaram e os caras não pagaram uma parcela sequer pro jogador. Ele vai receber esse valor, de um jeito será? De um jeito. Então, mas aí que tá o problema. Mas olha internamente o que tá acontecendo. Olha o que tá, vou te falar, olha o que tá acontecendo com o clube. Eu conversei com alguns conselheiros e os conselheiros muitos deles estão pé da vida. Por quê? Você lembra o que aconteceu com o Jusilei? Jusilei, quando saiu do Corinthians, tinha uma dívida razoavelmente pequena, né? Pequena? Pro padrão. Tinha um 13º, um salário e férias. Pequena, Xandão. Não, tu tem razão. Eu tô concordando contigo. Tá perfeito. Era uma dívida aí pequena. O presidente não quis pagar. Não quis pagar. E aí o que aconteceu? A dívida foi parar em 22 milhões de reais. Se o Corinthians for atrás, de fato, e não pagar, ou não for atrás e não pagar, e o pessoal da Thinkball achar que o Corinthians está negligente, que não vai pagar, que não sei o quê, que é mal devedor, mal pagador, essa dívida, que hoje beira aproximadamente 11 milhões de reais, ela pode virar o segundo caso Jusilei na justiça. Os conselheiros estão bravos? Os conselheiros estão. Mas são os mesmos que aprovaram as contas do Corinthians. E os mesmos que colocaram esse grupo lá também. Os mesmos que aprovaram as contas. Olha só, hein? Olha só. Os mesmos que colocaram esse grupo lá. Cenário. Sabiam o que era. Cadê o Herói Vicente, que era oposição? Por que os conselheiros do Corinthians ficam bravos? Pô, e o Herói Vicente? Meu amigo Herói Vicente. Mas o Roque Citadini te respondeu semana passada aqui no programa. Aí você perguntou, tem oposição no Corinthians? Nem no Corinthians mais tem oposição. Ele chegou a dizer até tem, sem força. Sem força. Então não tem. Então se não tem força, não tem. Se tem oposição que não tem força, que não se manifesta, é conivente, não tem. Então, conselheiros estão preocupados que uma rescisão com o Jadson normal vire uma bola de neve. Já virou, né? Mas são os mesmos que aprovaram um rombo financeiro no Corinthians
para debaixo do tapete. Exato. São os mesmos. Exatamente. Ô, Prétio, Cara, só uma coisa aqui. Quando você tá devendo, né? Você tem uma dívida aí, né? Sei lá, você ganha 10 e tá devendo 100. Ganho 10, estou devendo 100, tem que pagar 100 mil, 10 vezes o meu salário, né? Tá complicado o negócio. Mas vou comprar um carro zero. 150 mil reais. Vou pagar aqui. Sei lá, eu vou dar um jeito de pagar aqui, como der aí. Você vai lá e compra um carro zero. Você faz essas loucuras na sua vida, assim, né? Você já tem uma dívida, aí você faz mais dívidas e você vai empurrando. Tem gente que faz, né? Até para aparentar. É para aparentar. Mas conscientemente, né? De maneira consciente, quem é que tem uma dívida e quer aumentar a dívida? Uma dívida que já não tem, você não consegue ter não é como pagar aquilo ali. Mas eu vou fazer mais um pouco aqui. Quem é que faz isso? Tem gente, talvez tenha gente que faça aí, não é? Mas nos clubes eles fazem isso aí toda hora. O dinheiro não é deles. Então o dinheiro não é deles. Então, vamos contratar aqui, essa dívida aqui, a gente vê lá na frente como é que faz. Vamos empurrando, deixa para o outro presidente que vem aí. A gente vai empurrando aqui. Não, então olha só, deixa eu ver se eu entendo. A atual diretoria assumiu o Corinthians em janeiro de 21, é isso, né? Perfeito. E eles não viram que tinha uma ação que tinham parcelas do Jadson vencidas. Não, viram. Viram. Mas não quiseram pagar. Contando, por exemplo, com o corintianismo do Jadson, é isso? Ou com a boa vontade do Jadson, é isso? Não, o argumento é esse, meu ídolo. Não sei. O Herói Vicente, você que é o jurídico do Corinthians hoje, o teu silêncio hoje é um silêncio lamentável, é um silêncio constrangedor. Você era oposição a essa diretoria, Herói. Você bateu no Roberto, você bateu no Duílio, você bateu no André Sanches. E agora você tá lá e tá quieto. Como é que você não responde por isso, meu caro Herói Vicente? Então eu tô fazendo um apelo aqui, ô Capriotti, que o diretor jurídico do Corinthians, que era oposição, e que eu respeito muito a oposição que ele fez, era contra tudo que era feito no Corinthians, hoje ele tá lá e ele não viu que ia atrasar essa parcela. Tentou até impugnar a eleição, né? Ele tentou impugnar, ele tentou dar o impeachment no André Sanches. O Herói Vicente foi o mentor de um movimento para o impeachment do André Sanches e agora ele está lá como diretor jurídico. O Herói, o teu silêncio é constrangedor, o teu silêncio é lamentável. Você tem que se manifestar. Se você é um tribuno e é muito bom, ele é muito bom advogado, diga-se de passagem, sem dúvida, mas vem cá, que negócio é esse? Não tinha lá no condomínio de credores que tinha que pagar o Jadson? Não, deixa assim que ele é corintiano. E o Ralf também. Ele não vai cobrar, hein, o Capriotti? Ele não vai cobrar. Um monte, né? É que o Ralf saiu junto com o Jadson. E o Ralf tá no Cianorte também. O Corinthians tem 1 bilhão de dívida, gente. 1 bilhão de dívida o Corinthians tem. O Corinthians tem 1 bilhão, sabe o que é isso? 1 bilhão. Eu não sei o que é isso. Muito torcedor reclama. Vocês falam do Corinthians, da dívida. E os outros times? Eu sei lá, todos os times a gente fala aqui no Esporte Debate, a gente fala de todos os times aqui. Agem de maneira errada. Todos. Não, todos não também. Todos não, peraí. Não, todos não. Todos, 90%, 90% dos times. Agem de maneira errada. Então, não é porque é o Corinthians, é o AB. A gente tá usando o exemplo, né, Gabriel? Porque o Jadson aconteceu isso agora. Quando foi com o Cruzeiro, a gente meteu o pau. Quando foi com o São Paulo, a gente meteu o pau. Quando foi com o Pérez e o Santos, a gente meteu o pau. No Santos, no Grêmio também. O Grêmio fez o mesmo acordo com o Kleber Gladiador, certo? Contei, pagando 3 anos? 3 anos pagando o Kleber. E tinha uma cláusula lá. Se atrasasse uma parcela, o Kleber recebia o valor dobrado em seguida. Nossa Senhora. Certo? E o Grêmio atrasou a parcela. O Kleber só fez exigir o que estava no combinado. É isso, cara. Lógico. Só isso. E foi o que aconteceu. Mas sabe o que me incomoda? Foi um erro, viu? O Grêmio admitiu o erro no atraso de pagamento de uma parcela, teve que pagar o dobro na seguinte. Admitiu e pagou. E tem que pagar. É o acordo, mas, assim, o contrato. O Kleber não vai cobrar porque o gladiantismo dele, viu? Ele é tricolor de coração. Gente, outra coisa que eu queria deixar claro aqui, eu não consigo entender o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, que parece que para anunciar treinador e jogador, ele é um herói de guerra. Porque vai câmera, porque vai vídeo, porque faz postagem em tudo quanto é lado, de rede social. Para anunciar jogador é ótimo. Mas cadê o Duílio, presidente do Corinthians, para se manifestar sobre isso também? Porque é um dos presidentes mais omissos que nós temos nesse país. Ele não se manifesta.
Essa situação envolvendo o Jadson tá desde ontem pegando fogo, tá, sabe, possivelmente comprometendo uma inscrição, quem sabe, de um novo técnico que chega já nesse sábado, já nesse final de semana, pra estar no banco de reservas no dia 5 contra o São Paulo no Morumbi. E a diretoria não fala. Não, eles vão dar a diretoria só fala pra não ser jogador. Ser dirigente no país é uma mamata, tudo bem, Capri. Mas ser dirigente nesse país é uma grande mamata, é uma delícia. Aí depois vai empurrando com a barriga, aí atrasa mais 2, 3, aí paga mais uma. É assim que eles vão aí fazendo. Na próxima gestão, quem for assumir, tá com um rombo desse tamanho e aí não consegue ficar patinando na lama, na areia movediça. É por isso que eu sempre faço a pergunta aqui pro torcedor corintiano, sempre. Torcedor corintiano, você concorda com isso? Esse grupo que está desde 2007 comandando o Corinthians, talvez seja o grupo mais vitorioso da história do time, com os principais títulos. Mas também é o grupo que enfiou o Corinthians no maior rombo da história impagável. Você concorda com isso? É positiva essa relação? Tem gente que pode falar, não, eu quero ser campeão mundial lá, Libertadores, e a dívida a gente vê lá na frente, acho que até a maioria. Mas tem a impressão que uma parte da torcida também diz, é um absurdo isso, não vamos pagar essa dívida. Não, e o Capri? O que acontecer lá na frente a gente não sabe. Capri, 1 bilhão de dívida. A minimização. Tu tem toda a razão, a minimização dos prejuízos. Não só financeiros, para a instituição também. O ex-presidente do Corinthians estava toda hora dizendo, não, a conta do Flamengo vai chegar. É verdade ou não é? Andrés? Isso, a do Palmeiras vai chegar. E a do Corinthians, ex-presidente? Que já chegou há 200 anos, né? E aí tá tudo bem. E aí me alegam com aquelas balelas, clube de futebol não é banco. Certo? Como se fosse algo decente isso, né? Fica devendo. Ou como o Santos fez várias vezes, que arrecadou R$1 bilhão em venda de jogador de 2002 até agora e não tem dinheiro para pagar um transfer ban. E aí tu pergunta pros candidatos à presidência, por que o Santos não tem dinheiro? Sempre se gastou mais do que se arrecadou. Exato. E acham normal isso. Normal. E assim vai indo, sabe? Assim vai indo. Hoje sextou, mas sextou de uma maneira terrível. E eu só queria dar uma última sublinhada aqui. Não é porque é o presidente do time que eu torço, não, que eu sou um cara imparcial, totalmente quando falo de Atlético Paranaense. Eu já fui crítico do Petralha, já critiquei o próprio Atlético Paranaense, mas hoje eu parabenizo o Petralha pelo que ele falou. Realmente, gente, eu não sei se vocês concordam com isso, e eu não queria nem utilizar esse termo, que eu acho que não é um termo que cabe, mas a forma como estão, sabe, lidando com essa questão das SAFs aqui no país, ele tem razão, cara. O Botafogo, com o seu tamanho, com a sua história, vale quanto? Um Cruzeiro, com o seu tamanho, com a sua história, vale quanto? 400 milhões de reais? É o desespero. Realmente, 400 milhões de reais, como o próprio Petralha falou hoje. É o valor de um jogador. 400 milhões de reais, se você for pensar. Você concorda? O Vasco, por 70%, quase 700, o dobro, né? Quase 700 o dobro milhões. Do Cruzeiro, Capri, mas ainda assim, mas olha o tamanho do Vasco, a história do Vasco. Mas tu acha que o Vasco vale 1 bilhão? Porque aí 100% é 1 bilhão. Só vale 1 bilhão Vasco, então, com o tamanho da torcida que tem. É difícil você fazer essa análise porque os clubes têm algo que é imensurável, que é torcida. É patrimônio da torcida, história, né? Isso você não consegue medir. É difícil você medir isso e colocar um valor nessa coisa. Muito difícil. Mas se você for fazer essas comparações, o Cruzeiro não pode valer a metade do que vale o Vasco. Exatamente, Gama, né? Sem dúvida, tu tem toda a razão. Não dá, né? Não dá. Não, mas tudo bem. Eu concordo. Eu acho que assim, você tá... Eu vou usar esse termo uma vez, eu não achei um sinônimo ainda, então vocês fiquem à vontade para me ajudar, mas acho que os clubes muitas vezes ficam se prostituindo porque não é um valor que compete ao tamanho da instituição, à história. Um Cruzeiro, 400 milhões de reais, gente. A multa rescisória do Pedro é de 350 milhões, é Sim, isso? Tem razão, de reais? É o valor do Pedro. Mas o assim, Pedro vale o Cruzeiro hoje. Faz essa relação. Então, por favor, me ajudem a achar um sinônimo, porque eu não consegui achar até agora um suficientemente para ser claro com o torcedor. O sinônimo hoje é um desespero desses três clubes. É bizarro, cara. É bizarro. Agora você bizarro, mas é um desespero desses três clubes. Agora, assim, ó, tá virando moda, né? As três letrinhas SAF, né? SAF. Tá virando moda. Tá todo mundo achando que é uma maravilha. Pessoal, isso aí não é da noite pro dia. Tem uma varinha mágica lá, viu? Uma varinha mágica lá, paga tudo. Contrata um baita time e começa a ganhar título. Não é assim que funciona. Agora, não é assim que funciona. Que é isso, né? Por que o Cruzeiro pega 400 milhões? É o desespero. Você imagina, por exemplo, o Corinthians. Se o Corinthians não tivesse dívida, fosse um clube saneado, autossustentável, aquela baita receita, lucro. Quanto valeria o Corinthians numa SAF? Nossa, mãe.
Quanto valeria o Corinthians? numa Bilhões. SAF? Bilhões. Ah, vejam aí, as Bilhões. empresas, sabe, multinacionais, quanto que elas valem? Flamengo e Para os interessados Corinthians. comprarem. Flamengo e Corinthians, com todo respeito aos demais, valeriam bilhões. Bilhões. E assim, ó, e as pessoas A reclamam receita deles anual é perto de bilhão. perto de também. bilhão. Então é isso. Não, esses Não, títulos valeriam bilhão. às vezes até mais. Os dependendo. orçamentos dos grandes clubes brasileiros são maiores que muitos municípios. Disparados. Gente, o orçamento esse ano acho que deve ser uns 600 milhões, Não, essa faixa. perfeito, eu tô 600, falando que às vezes 700 até mais. milhões, né? Vamos aqui, pegar o poderio do Palmeiras, de 2 temporadas pra cá. O Palmeiras só em premiações de 2 temporadas pra cá colocou mais de 420 milhões de reais. Premiações. Fora a venda de jogador, fora patrocinador, Bilheteria. bilheteria. Mas, gente, Respeitando todos os demais, já viu, vai dar polêmica, é claro, como sempre as pessoas adoram. O maior clube do Brasil, para mim, é o Flamengo. É incomensurável o valor do Flamengo. Eu acho que é. Qual é a avaliação que a gente faz? Você tem 5 quesitos pra falar do maior clube, né? Não, assim, ó, o Estrutura, torcida. poder. Primeiro o poder, né? Hein? O poder de consumo, a força da torcida, Perfeito. a sua grandeza, a sua história, seu patrimônio. Para mim é o maior clube do Brasil, respeitando todos os demais.